pessoal, então, dando continuação ao assunto, né, na aula passada nós falamos sobre herança, né, e polimorfismo. Eu dei aquele exemplo lá do empregado, gerente e secretária, né. Hoje nós vamos começar falando sobre sobrecarga. Então, a sobrecarga, pessoal, ela ocorre quando o mesmo identificador ele apresenta dois ou mais métodos, tá? Ele representa, desculpa, dois ou mais métodos com computações distintas. Eu tenho aqui um exemplo feito dentro da própria classe empregada para ilustrar isso. Então, notem que eu tenho aqui um método salário mensal, ele não tem nenhum argumento, né? Ele é um método que retorna um valor do tipo float, né? E esse valor float ele é justamente a soma do salário mais o bônus, né? E aqui embaixo eu tenho um outro método salário mensal com o mesmo identificador do primeiro, tá? Ainda parte dessa classe, que também retorna um float, mas que tem como argumento uma variável float, né? Chamada desconto. E aí, no caso, a computação desse método difere do primeiro, né? No primeiro eu só tinha a soma do salário com bônus, aqui eu tenho a soma do salário com bônus subtraído do desconto que eu recebo no parâmetro, né? Então, o que acontece? Eu consigo, né, usar os dois métodos, tá, da mesma classe, né? Imagina uma segunda classe aí, testa empregado, né? Ela consegue usar tanto esse salário mensal quanto esse salário mensal, só que de acordo com a necessidade. Em uma, se ele não passar nada, ele simplesmente vai fazer a soma, né, de salário com bônus, e no outro, se ele passar um parâmetro float, ele já vai entender que tem que invocar esse método aqui e, portanto, né, fazer o cálculo dessa forma. Tá? Então, sobrecarga é isso, é quando você atribui um mesmo identificador dentro de uma classe para dois ou mais métodos distintos, né? E eles são distintos justamente pela assinatura do método, né? Pelo cabeçalho do método. Então é dessa forma que ele resolve essa ambiguidade na hora de fazer a invocação, né? No primeiro caso não tem argumento, no segundo você tem um float para ser o parâmetro. Tá? Sobrecarga, pessoal, é diferente de sobrescrita. Então, isso que eu acabei de ensinar para vocês, né, é sobrecarga, tá? O que é a sobrescrita? É a ocultação de um método de uma classe mais genérica em uma classe mais específica, tá? Trocando em outros termos, né, seria você ocultar um método de uma superclasse, numa relação de herança, por um método na subclasse, né, na classe que herda. Tá? Então, se vocês lembram, né, a gente falou lá sobre aquele exemplo do gerente, do empregado e da secretária, né? A gente tinha lá o empregado como sendo a superclasse e o gerente e secretária como sendo as subclasses. Né? E o imprime, ele era justamente o método que sobrescrevia, né? Ou seja, fazia sobrescrita da classe empregado na classe gerente e secretário. Né? Então, ele foi sobrescrito nas classes gerente e secretário. Como é que você faz para sobrescrever um método? Né? Você precisa que ele tenha a mesma assinatura, ou seja, o cabeçalho da superclasse. Então, se vocês olharem aqui anteriormente, a gente vê, né, que, de fato, o imprime aqui na classe gerente, que herdava de empregado, e o imprime na classe secretária, que também herdava de empregado, né, eles têm a mesma assinatura, né, public void imprime, da superclasse, né, da superclasse empregado. Public void imprime também. Né. E aí o que acontecia? Quando a gente faz a sobrescrita, né, a gente alterava o comportamento desse método imprime, que antes mostrava a mensagem empregado, para secretária ou para gerente, certo? Então a diferença entre sobrecarga e sobrescrita é essa, né? A sobrecarga você consegue ter o mesmo identificador, mas a assinatura do método é diferente, enquanto que na sobrescrita não, a assinatura é exatamente igual. Tá? Sobrescrita você usa em relações de herança, tá? E sobrecarga é algo que se aplica a uma classe em específico. Tá? Então vocês estão vendo aqui no caso da sobrecarga, que a gente tinha comentado, né?
que salário mensal e salário mensal eram ambos métodos da classe empregado. Tá? Bom, além dessa noção, né, de sobrecarga e sobrescrita, a gente precisa entender uma outra coisa quando a gente trabalha com linguagem Java, que é a ideia de construtor. Tá? Então, toda classe em Java, ela por padrão, tá? Você mesmo sem escrever isso, ela tem ali um método especial que a gente chama de construtor. Tá? E esse método, pessoal, ele também é automaticamente invocado quando a gente faz o comando new para gerar uma instância daquela classe, ou seja, para gerar um objeto daquela classe. Então, quando você gera o objeto, ele automaticamente chama o construtor, tá, daquela classe. Esse construtor também, ele, por padrão, tem o mesmo nome da classe, tá? Então, quando você define ele ali, quando você faz a instanciação, né, a criação de um objeto, você faz o quê? Você faz lá new, né, e aí você passa o nome da classe. Justamente por quê? Porque o construtor naquele momento é que está sendo chamado. Tá? E aí o que acontece? Por padrão, esse construtor ele não faz nada. Tá? Ele, como eu falei para vocês, você não escreve ele, né, mas ele está ali implicitamente, né? E ele não tem, ele não gera nenhum resultado além da criação do próprio objeto. Tá? A questão é que você pode alterar, tá, o comportamento desse construtor, tá, através de uma operação de sobrescrita. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer criar um objeto e a gente quer que esse objeto já seja criado com alguns valores iniciais para os atributos daquele objeto, para um ou mais atributos daquele objeto. Tá? E aí você pode fazer isso por meio do construtor. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar isso para vocês. Tá? Então imagina que eu tenho lá uma classe que eu chamei de conta bancária, tá? E ela tem lá o atributo saldo, tá? Um atributozinho double. Como eu disse para vocês, o construtor ele está implicitamente lá, eu coloquei ele até em cinza aqui, né? Mesmo que você não digite, ele está lá. Né? Aí vamos supor que você queira, né, toda vez que você criar um objeto conta bancária, você quer que ele já defina um saldo inicial para aquele objeto. Tá? A pessoa que for criar aquele objeto, ela já vai criar ele com um saldo inicial. Então, para você fazer isso por meio do construtor, você tem que sobrescrever o construtor. Como é que você faz isso? Você pega, vai lá e escreve, né, construtor public, conta bancária, né, e coloca, tá, um argumento para ele. Né? No caso aqui, eu estou colocando como argumento uma variável chamada saldo inicial do tipo double. E aí, dentro desse construtor, o que eu fiz? Eu defini que saldo, que é meu atributo de classe aqui, né, vai receber o valor de saldo inicial. Ou seja, eu estou inicializando essa variável por meio desse parâmetro que eu recebi no construtor. Tá? Bom, então, se eu for criar um objeto dessa classe conta bancária, né, considerando que eu fiz a sobrescrita do construtor, como é que eu faria para instanciar ela? Simples. Eu tenho aqui uma classe testa conta bancária, tá? Eu tenho o método main e aqui, né, notem, eu criei uma variável ctb do tipo conta bancária. Só que ao invés de eu fazer new conta bancária, simplesmente com abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, né, eu estou passando o argumento, né, float que eu tinha definido, desculpa, double, né, que eu tinha definido na sobrescrita. Então, lá na sobrescrita eu defini esse parâmetro double, saldo inicial, e aqui eu estou passando o valor. Eu estou gerando um objeto, tá, por meio da chamada do construtor com esse valor. Certo? Então é isso. Bom, a questão é que, às vezes, você sobrescreve um construtor, mas você quer manter o construtor original também, para dar flexibilidade para a pessoa escolher como ela quer instanciar o objeto. Às vezes ela vai querer ter a opção, né, de fazer ele sem um valor inicial e com o valor inicial. Né? Porque até então, se eu sobrescrevi, né, da forma como eu fiz aqui, eu só tenho a opção de instanciar ele desse jeito. Né? De fato, eu preciso agora passar esse valor.
Mas imagina que eu quero manter os dois. Então como é que eu faço isso? Simples. Vou lá, né, sobrescrevo o construtor conta bancária, né, com valor double que eu tinha feito, e reescrevo o construtor original. Tá? Public, conta bancária, abre, fecha parênteses, abre, fecha chave. Tá? Então, antes ele era implícito, mas a partir do momento que você sobrescreveu, ele substituiu. Então, se você quer que ele mantenha aquele construtor original, você tem que agora ir lá e colocar ele explicitamente. Justamente por quê? Porque você sobrescreveu. Então, agora você tem que indicar, ó, eu quero também ter o construtor original, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo ilustrando justamente eu criando dois objetos do tipo conta bancária, cada um usando um construtor diferente, tá? Então, tenho aqui de novo a testa conta bancária, método main, aquele CTB1, né, com o objeto conta bancária com valor inicial de 350, e aqui eu tenho outro objeto, CTB2, também do tipo conta bancária, só que criado com o construtor padrão, ou seja, sem argumento. Tá? Então ele vai gerar dois objetos, no caso o CTB1 vai ter esse valor setado, né, inicializado, de 350, e o outro não vai ter nada. Certo? Bom, vou deixar essa tarefa aí para vocês, tá? Para vocês me entregarem na outra semana, até a próxima quinta, né? Que de fato vai ser a nossa próxima aula. E vamos continuar aqui, né? Então, falei de sobrecarga, sobrescrita, falei de construtor, agora eu vou falar de classe interna. Então, vocês lembram que nas aulas passadas eu falei para vocês que, embora Java permita você criar mais de uma classe no mesmo arquivo, você não deveria fazer isso, não é uma boa prática. Tá? Idealmente, você deveria ter uma classe em cada arquivo, separadinho, né, bem organizado. Bom, a questão é que, além de ele permitir que você crie mais de uma classe no mesmo arquivo, tá? Ele também permite você fazer o alinhamento de classe, ou seja, colocar uma dentro da outra. Só que esse tipo de alinhamento, tá, pessoal, a gente também é muito raro a gente ver isso na programação, tá? É algo que você tem que fazer com cautela. Por quê? Porque o alinhamento de classes, ele é indicado quando a classe que está alinhada, ou seja, aquela que está dentro da classe maior, tá? Ela vamos falar assim, ela representa uma entidade que é indissociável daquela classe maior a qual ela pertence, tá? Então, seria um caso em que você precisa representar uma entidade, mas não faz sentido aquela entidade, mesmo ela tendo uma coerência, né, com uma entidade do mundo real, não faz sentido ela existir se não for para servir, ou seja, não para servir, mas para ser uma parte daquela classe maior, tá? Uma parte importante daquela classe maior. Então elas são ali, vamos falar assim, é como se a classe interna ela fosse meio que um apêndice ali da maior. Ela realmente precisa dela ali para existir, tá? Não faz sentido você ter ela isolada. Aí sim você faz esse alinhamento, tá? Bom, então eu tenho aqui um exemplo de como seria isso. Eu tenho aqui a classe lista, né? E aí, alinhado a ela, eu tenho a classe célula. Né? Notem aqui, eu coloquei public class lista, aqui no caso, private class célula. Né? A célula está alinhada dentro da classe lista. O atributo tamanho é um atributo da classe lista e o atributo dado é um atributo da classe célula. Tá? Aí a gente tem que entender uma coisa, tá? Quando você faz o alinhamento, né, variáveis e métodos da classe externa, no nosso caso aqui a lista, podem ser acessados diretamente pela classe interna, ou seja, a célula ela consegue acessar qualquer atributo e método, né, imagina que eu declarei mais algum método aqui para baixo da classe lista, tá? Então a célula, tá, um método dentro dessa classe célula consegue acessar os atributos e métodos da classe lista, mesmo que eles sejam protected ou private, né? Ela é ali interna à classe lista, né? Ela faz parte, então ela pode acessar, ela tem esse direito, tá? Mas o contrário, pessoal, não é verdadeiro. Então, se você tiver, né, aqui na classe lista um método, né, imagina que esse método vai ser declarado aqui entre essas duas chaves, né, aqui mais para baixo,
e esse método precisa acessar esse atributo dado da nossa célula, que está definido como private, ele não vai conseguir. Tá? Somente método da classe célula vai conseguir alterar esse dado aqui, que é private. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se a classe está aninhada, se você precisa que a classe que contém ela tenha acesso a esses atributos, tá? Você tem que definir eles como public. Agora o inverso, não precisa preocupar. Tá? A célula sempre vai acessar os atributos de lista, mesmo que eles sejam private. Então, aqui no caso, a célula acessa tamanho sem problema. Tá? Classe interna também é útil para evitar conflito de nomes. Então, às vezes você quer definir que, sei lá, você vai ter mais de uma classe que vai ter classe interna, né? No caso aqui a lista vai ter a célula e uma outra classe vai ter também uma classe interna célula. Né? E aí você consegue referenciar as classes internas usando a classe externa para isso. Tá? Mas é igual eu falei, pessoal, isso aqui tem que ser usado com cautela. Eu estou falando mais para vocês saberem que existe. Tá? O autor ele usa em alguns momentos no livro essa ideia de classe interna, tá? Mas não é algo que a gente vê muito frequente no mundo do desenvolvimento. É mais frequente você ver realmente cada classe isolada, tá? E respeitando uma série de princípios de encapsulamento que, como eu disse para vocês, extrapola aqui a ideia do nosso curso. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Variável this. Então, pessoal, o que acontece? Todo objeto em Java, ele possui uma variável especial chamada this. Né? Essa variável ela não fica explícita, né? Mas a hora que você precisa usar ela, ela está ali disponível. E o que esse this faz? Né? Ele representa uma referência para a própria instância, ou seja, ele representa uma referência por próprio objeto aonde aquele this está sendo usado. Tá? E ele é útil para resolver questões de ambiguidade. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar isso. Eu tenho a classe conta, tenho o atributo saldo, do tipo double, né? E tem um método também dessa classe conta, altera saldo. É um método que não retorna nada, mas ele recebe o parâmetro aqui, saldo. O que acontece? O que esse método faz? Né? Ele define o atributo saldo da classe conta considerando o valor da variável saldo que é recebido no parâmetro dele. Então ele pega esse valor e joga nesse atributo. O comando para eu fazer isso é este aqui, né? This.saldo recebe saldo. O que eu estou indicando aqui? Eu estou indicando, olha, eu quero que o saldo desta referência, deste objeto conta, tá? Que no caso vai estar em execução, né? Por isso vai ser um objeto, receba o valor do saldo, né, que não é do this, ou seja, que não é meu, que eu recebi de fora. Vou voltar aqui. Então, eu quero que o saldo desta, ou seja, this, referência, né, deste objeto, seja definido com o saldo que eu recebi aqui. Certo? Porque se eu não tivesse o this, o que ia acontecer? Eu ia ter que fazer saldo recebe saldo. Só que, como é que na hora da execução ele ia saber qual saldo era qual? Né? Afinal de contas, você está colocando o saldo que eu recebi no parâmetro na entrada, no valor de atributo que eu tinha, ou o inverso? Né? Eu estou colocando no valor de atributo que eu tinha, o valor de atributo saldo que eu tinha, na variável saldo que eu recebi no parâmetro. Percebem que existe uma ambiguidade aqui? Então, this é justamente para resolver isso, né? Para saber qual saldo você está se referindo. Se é um saldo do objeto daquela própria classe ou se é o saldo que está vindo de um parâmetro, né? De um outro lugar. Beleza?